O que é queima redutora? Boa noite, tudo bem? Eu sou a Flávia Pircher e a gente vai conversar hoje sobre isso. Eu recebi algumas mensagens me perguntando o que é a queima redutora e dizendo que não encontraram explicação e tal. E então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre essa queima. Antes de entrar especificamente na área da cerâmica, vamos entender um pouquinho sobre a questão do fogo, da combustão. Eu acho que vocês já viram ou já fizeram essa experiência na escola, lá na aula de ciências, que a gente vai fazer junto agora para entender um pouquinho o que acontece com o fogo. Bom, aqui a gente tem uma vela, vou acender a vela. E tá aqui, ó, a vela tá acesa, bonitinha, tá? E vou colocar o copo sobre a vela. E vamos ficar observando o que vai acontecer. Rapidamente eu vejo que a vela apaga. O que faz a vela apagar? Por que o fogo não fica? Por quê? A partir do momento que eu coloquei o copo aqui, eu tô delimitando a quantidade de oxigênio, né? O fogo, para continuar queimando, precisa de oxigênio. Queimou todo esse oxigênio que tem, quando acabou o oxigênio, o fogo apaga. Para você ter o fogo, para você continuar tendo a chama, você precisa de duas coisas: do combustível, que no meu caso aqui é o pavio da vela, que é o que está queimando, e o comburente, que é o oxigênio. Esses dois elementos precisam existir para que o fogo continue queimando. Quando você tem uma queima no forno da cerâmica, você tem fogo na queima a gás, na queima a lenha, na queima diesel, na queima de buraco, que também usa a madeira, a lenha. Muito bem, então eu tenho o combustível, que ou é o gás, ou é a madeira, ou é o diesel. E eu preciso do oxigênio. Onde está esse oxigênio? Esse oxigênio, ele está dentro da atmosfera do forno e eu dou início, eu dou a ignição, né? Coloco o fogo ali na lenha, coloco o fogo no gás, abro o gás, o diesel, começa a chama e para essa chama continuar acesa, o que acontece? Ele vai queimando todo o oxigênio que está dentro do forno. Muito bem. No forno de cerâmica, eu tenho entradas de ar. O ar entra pela chaminé, o ar entra na fornalha onde tem a lenha. Se é um forno a gás, eu tenho o buraco do forno onde a ponta do maçarico fica, ali também ajuda a entrar o ar. Se por um acaso tem mais fogo, entra mais combustível do que oxigênio, o que acontece? A chama do fogo procura o oxigênio em algum lugar para ela continuar queimando. Se está entrando pouco oxigênio no forno, a chama faz o quê? Ela começa a buscar o oxigênio fora do forno. Então é muito comum a gente ver que a chama do fogo começa a sair do forno pelos buracos, pela chaminé, pelas frestas e às vezes até retorna onde tem as frestas, os buracos da entrada onde tem o maçarico. O que está me mostrando isso? Que dentro do forno tem pouco oxigênio e que para o fogo continuar queimando, ele está buscando fora do forno o oxigênio. Só que para ele chegar aí para fora do forno,
significa que ele já procurou dentro do forno, em todos os cantinhos, todas as moléculas de oxigênio. E não só as que estão na atmosfera, no ar, mas ele buscou também dentro das matérias que fazem parte dos esmaltes e dentro das matérias que fazem parte da peça de cerâmica. Porque dentro da peça de cerâmica, na argila, eu tenho moléculas de água, tenho partículas que têm oxigênio na composição. Dentro dos esmaltes, eu tenho nas matérias-primas as moléculas de água, eu tenho o oxigênio, ou seja, tudo que for oxigênio que está dentro do forno é queimado pelo fogo. E a partir do momento que o fogo queima esse oxigênio, ele muda a composição química, tanto da argila quanto do esmalte. E qual o resultado prático disso? Vamos ver. Essa peça aqui, esse bowl, ele foi queimado num forno a lenha. Essa argila aqui, essa parte escura, é uma argila, aqui não tem esmalte. O forno entrou em redução, tinha muito menos oxigênio dentro do forno do que combustível, do que gás. Tinha muito gás, para o fogo continuar queimando, ele foi buscando oxigênio. Começou a sair o fogo para fora do forno, que é o que a gente chama da lambida do fogo. Aquelas chamas bonitas, é lindo de ver. E lá dentro do forno, o fogo começou a queimar todo o oxigênio que tinha na composição dos esmaltes e também nas peças de cerâmica. Aqui nessa argila, ele queimou tudo e sobrou o quê? Só os óxidos, os minérios. E visualmente a peça fica metalizada, certo? Aqui, nessa queima, essa foi uma queima que eu fiz aqui em casa num forno de latão, no forno de raku, foi uma queima de raku. Esse esmalte aqui chama Turquesa da Inês. Eu não sei quem é Inês, mas quando eu aprendi a queimar raku lá na Flávia Santoro, ela me passou esse esmalte falando, esse é o Turquesa da Inês, e por uma questão de ética profissional, a gente sempre mantém o nome do esmalte junto ao dono da formulação. Muito bem. Na mesma queima, eu esmaltei essa peça juntamente com essa peça. As duas foram esmaltadas juntas, com o mesmo esmalte, tá? Essa peça aqui ficou numa área do latão que quase não pegou redução nenhuma. Essa daqui ficou numa área do latão que pegou muita redução. O carbonato de cobre que tinha na composição desse esmalte, ele sofreu uma modificação química, porque a chama do fogo buscou aqui nessa peça o oxigênio, queimou todo o oxigênio que tinha na composição desse esmalte e mudou quimicamente a composição. E o que era turquesa ficou assim vermelho. Então, esse vermelho é o que a gente chama na cerâmica de vermelho de redução. O que quer dizer isso? Que esse vermelho não foi conseguido com pigmento vermelho. Esse vermelho é um vermelho resultante do cobre que foi modificado quimicamente pelo fogo, porque foi queimado tudo que tinha de oxigênio na composição dele e aí ele avermelhou, ele mudou a cor. Em termos práticos, o que o ceramista busca? Ele busca fazer a redução dentro do forno para conseguir esses resultados metalizados e os resultados de mudanças de cores. Você consegue isso quando você
diminui a quantidade de oxigênio que tem dentro da atmosfera do forno e começa a queimar todo o oxigênio que está dentro da argila e dentro dos esmaltes. Ontem eu fui visitar o ateliê Terra Bela da Ivone e eles fizeram uma queima no forno a lenha, acredito, eu não tenho bem certeza, mas acho que há 2 semanas atrás. E as peças dessa queima são simplesmente maravilhosas. Uma redução tão bonita, tão bem feita, que tem peças que parecem que são perolizadas. Parece aquela queima com lustres metálicos de overglaze, de terceira queima. Uma coisa fantástica. Tudo isso por quê? Porque em alguns momentos, algumas câmeras entraram em redução e conseguiram esse efeito. Por que a queima chama queima redutora? Porque você reduz a quantidade de oxigênio de dentro do forno. Em contrapartida, o oposto da queima redutora é a queima oxidante, que é aquela queima que acontece na presença do oxigênio. Normalmente, as queimas em forno elétrico são oxidantes, porque você tem a resistência elétrica, que ela esquenta e através desse calor, ela esquenta a atmosfera do forno e provoca todas as reações, tanto na argila quanto no esmalte. Eu já vi pessoas, ceramistas, que fazem queimas redutoras em forno elétrico. A primeira vez que eu trabalhei como voluntária no CONTAF, eu traduzi a palestra de um ceramista italiano que veio para ensinar a fazer a queima redutora no forno elétrico. Então, o que ele fazia? Ele colocava dentro do forno substâncias que faziam com que o oxigênio que tivesse dentro do forno fosse queimado por essas substâncias que eram ativadas pelo calor, né, das resistências. E aí, com isso, você provocava uma redução de oxigênio dentro do forno. Não é muito comum essa prática, não é uma coisa muito simples de fazer, é possível desde que você tenha conhecimento e bastante dinheiro para trocar as resistências do forno, porque com certeza você vai danificá-las. Normalmente, os fornos a lenha e a gás que fazem queimas redutoras bem drásticas, você pode ver que a parede dentro do forno, ela também sofre um desgaste maior do que uma queima oxidante. Por quê? Porque todo esse revestimento, ele também sofre o ataque da chama que está buscando o oxigênio. Vou mostrar para vocês uma outra pecinha que eu fiz com meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade. A gente montou junto um castelo feudal de cerâmica e eu queimei para ele. Então, tá aqui. A gente usou uma argila terracota. Boa noite, fala Dalila, boa noite, tudo bem? Dá licença, isso, muito obrigada. A gente usou uma argila terracota, coloquei lá no forno de latão, queimei. Algumas partes ficaram da cor original da argila, outras partes ficaram bem reduzidas e adquiriram essa tonalidade marrom bem escuro, chegaram a metalizar mesmo. Isso que entrou em redução aqui, algumas partes quebraram, porque era um castelo que ele brincava, enfim, né? E aí quebrou. Quando quebrou, você percebe que aqui dentro, a massa, ela tá da mesma cor daqui de fora. Por quê? Porque realmente toda a massa sofreu essa transformação e toda ela ficou sem o oxigênio. Muito bem. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma outra redução, que é a redução típica da queima de raku. Essa redução que deixa as peças pretas.
Essa redução, ela é, na verdade, um esfumaçamento da superfície da peça. Ela não modifica a estrutura molecular da peça. E esse preto que a gente vê, que olha, isso aqui é uma peça de raku, né? Olha, ela sofre esse esfumaçamento. Aqui eu tenho uma peça esfumaçada, tá? De raku, numa redução de raku. Se eu quebrar a peça, eu vou ver que dentro ela não tá preta. Essa peça era isso aqui. Era uma plaquinha, certo? Então, eu usei uma argila verde clara, tá? E na hora que eu fui tirar, ela quebrou. A peça tá preta por fora, mas por dentro ela tá verde. A peça por dentro é verde, porque esse preto, ele é somente superficial, porque ele é resultado só do esfumaçamento. É um outro tipo de redução. Quando a gente faz o raku, que a gente fala, o latão de redução, é uma outra reação que está acontecendo ali. Não é a reação da queima redutora. Então, é muito comum as pessoas que querem fazer uma queima redutora acabam fazendo o quê? No final da queima, fecha todo o forno e deixa aquilo ficar rodando fechado lá dentro, achando que você tá fazendo a redução. E as peças saem escuras. Por que que a peça sai escura? Porque você, na verdade, tá causando ali, tem muita gente que coloca folha de jornal dentro, folhas secas e fecha o forno. Quando você faz isso, você tá fazendo essa redução, que é o esfumaçamento do raku, superficial. A redução mesmo, a queima redutora, para você conseguir metalizados, para você conseguir o vermelho sangue de boi, que é o típico vermelho japonês, essa queima redutora, essa redução, ela precisa queimar o oxigênio dentro da composição dos elementos, sejam eles do esmalte ou do corpo cerâmico, da argila. E aí você modifica a estrutura molecular dessas partículas, ok? Espero que vocês que me pediram tenham entendido, tenham ficado satisfeitos. E quando você tiver uma dúvida, quiser saber sobre um assunto, manda para mim, é legal, porque até ajuda para eu saber que tipo de vídeo eu posso fazer, porque o objetivo realmente é compartilhar informações e trazer esclarecimento para a maior parte dos ceramistas. Se você curtiu, dá um like, manda seu comentário, que foi legal, o que tá faltando, porque aí a gente vai se conversando dessa maneira. Uma boa semana para todo mundo!